primeira qualidade, formada em educação física e com uma carreira de professora há mais de 5 anos aqui nos Estados Unidos, a nossa convidada de hoje é daquelas dançarinas que vai muito além da coreografia. E eu não estou falando da animação na aula ou de todo o incentivo que ela se empenha para que a mulherada da comunidade fuja um pouquinho da rotina atribulada e tenha um momento especial de dança e diversão. Quando eu digo que ela vai além do 2 para lá, 2 para cá, eu estou me referindo ao projeto Mamãe Off, que nasceu quando a paulistana percebeu que muitas das suas alunas não voltavam depois de ter bebê, afogadas na rotina atribulada e esquecidas de cuidar delas mesmas. Fora tudo isso, ela é linda de morrer e uma simpatia. Hoje, aqui no Fazendo a Diferença, eu converso com a Samantha Souza. Obrigada. Tudo bem, minha linda? Tudo bem. A última vez que a gente se viu, a gente estava requebrando. Verdade, foi uma festa, dançando, fazendo sempre, o que eu né? mais sei Você tá sempre dançando. Seja em festa, na aula, não é? Todo lugar. E o povo deve pedir, igual o psicólogo, assim, que pede um conselho, deve pedir pra você dançar, faz aquela coreografia em lugares, assim, improvisados. Em todo lugar que eu me apresento, as pessoas falam, aqui ela sabe dançar. Ah lá, viu? Ensina a gente. Você nem tá fazendo isso, né? Tá na consulta médica, ela sabe dançar, Esse gente. é o meu karma. Querida, nós vamos começar essa conversa, claro, e chegarmos nesse momento do projeto, que eu tô super curiosa para saber, acho que ele nasceu de um jeito tão legal, bacana, desse olhar mesmo para a comunidade, que é toda a intenção desse programa. Mas eu quero saber um pouquinho da Samantha, a gente precisa trazer um pouquinho dessa figura aí que tá cada vez mais conhecida aqui na comunidade, e eu quero saber um pouquinho de você. Me conta, você tá há 7 anos nos Estados Unidos, da onde veio a decisão de morar nos Estados Unidos, por que vir para cá? E eu sei que a dança já é paixão antiga, desde lá que você já tem essa relação. Me conta um pouquinho dessa sua vida no Brasil e a decisão de vir para os Estados Unidos. Sim, então, muito obrigada pelo convite. Imagina, tô muito feliz de estar tô aqui, feliz te ver também. novamente. Você tá linda, tá toda maravilhosa. Obrigada. Faz um tempo, né, que a gente se viu. Faz. Eu vim pra cá há 7 anos atrás. E quando eu vim pra cá, olha que as histórias se costuram, né? Foi exatamente no meu pós-parto. Tinha um ano que eu tinha tido meu bebê. Você tem 2? Não, eu tenho um menino só. Um menino? Ah, tá. E ele tem 8 anos. Eu tive ele quando ele completou 1 ano. Eu tava numa situação mesmo? bem complicada, Você tá aqui assim. há 7, então foi bem Exato, depois mesmo. foi. E ele fez 1 aninho, a gente fez a festa de janeiro, né? O aniversário dele. E eu tava um pouco mal da cabeça. Não sabia o porquê, mas já era o meu puerpério também, que ali estava presente. Então, eu estava, assim, bem confusa, bem frustrada, né? Eu era professora lá de educação física também, pedagoga, psicopedagoga. E aí, nessa desilusão, eu buscando na internet, encontrei a minha amiga no Facebook, postando foto na neve aqui, lindamente, né? Em janeiro. Aquela enganação. Esquiando. Olha a enganação. Esquiando. Essa amiga dela. Vamos denunciar, gente. Ela tá lá no Brasil agora passeando. Ah, né? claro que tá. Ela trouxe pra piscina gelada, mas saiu da piscina gelada. Exato. Vem pra cá, que é gostoso. E aí, eu vendo o feed dela, eu falei, eu acho que é isso que eu quero pra minha vida. Na verdade, eu sempre tive vontade de vir para os Estados Unidos, mas se intensificou depois desse período que eu passei, sabe? E aí, eu conversei com o pai do meu filho, né, meu marido, e na época a gente tava meio assim, e aí ele falei, eu quero ir pra lá, e eu vim sozinha. É mesmo? Eu vim sozinha, deixei meu filho lá e vim tentar a vida aqui. E o único conhecimento que eu tinha, que eu sabia que era viável, que era a dança, né, mas aí a gente chegou e logo veio a pandemia. Aí eu cheguei em 2019. Nossa, péssimo. E a gente ficou na pandemia. Esses 2 anos na pandemia, o que eu fazia para não enlouquecer era dançar dentro de casa. Então, tem vários vídeos meus no meu Instagram dançando na pandemia. E aí, quando ela já estava, assim, se desfazendo, começaram as aulas de dança. E eu ia de máscara. Comecei a dar aula de dança de máscara. Nossa, eu desespero. e 4 Vai amigas. respirar, Exato. gente. Uhum. Imagina, E os lugares que eu dança. frequentava, não falava inglês, mas eu frequentei algumas aulas de americanos aqui, também com a máscara. Claro, não. Só que eu falei, Tudo que voltou a funcionar, Exato. voltou de Eu máscara. falei assim, as pessoas estão querendo viver, estão querendo sair, né, daquele período ali. E foi ali que eu comecei a pensar em voltar às minhas aulas de dança aqui também nos Estados Unidos. E eu estava na cidade de Malden, fui conversar com um rapaz,
ele me cedeu o espaço. E ali começou a história da dança, né? Lá no Brasil, você falou que você era professora de educação física, mas você não tinha ainda essa coisa já tinha? Já, eu tive uma turminha lá por 2 anos, de 2016 e era o quê? a 2018. Axé? Qual que era a Eu era pegada? instrutora fit dance, né? Eu sou peixinho do fit dance, né? Então, eu aprendi tudo com fit dance lá no comecinho mesmo no Brasil, em 2016. Fiz a formação de instrutor do fit dance, então aquilo estava dentro do meu peito. E eu saí de lá, a única coisa assim que eu me recordo de muita felicidade foi os momentos que eu dei aula de dança lá. Olha só que legal. Eu dei aula lá E por esportes 2 no anos. geral? Porque professora de educação física, né? Poxa vida, eu sempre fui a menina que gostava de vôlei, de academia, de tudo. Eu sempre fui dessa área. Eu fui muito... a educação física veio na minha vida assim para... Primeiro eu fiz pedagogia, depois que eu vim fazer educação física. Mas eu falei, por que eu fiz isso? Eu sou da educação física, eu gosto da bola, eu gosto de futebol, eu gosto de tudo. Eu gosto de estar ativa, né? E aí eu... fiz as aulas lá com algumas alunas, até hoje elas me escrevem, ai, que saudade da sua aula, faz aula online. Então... Aluna é sempre aluna, a gente falou, na entrevista anterior que eu fiz aqui na semana passada, a gente falou a mesma coisa, aluno é sempre aluno, vai ficar para sempre. E assim, eu fiz um pouco parte da vida delas, assim como elas também me formaram professora, porque eu comecei a formação lá, né, eu comecei a aprender a ser professor lá. E aí, quando eu vim pra cá, eu falei assim, eu vou atrás das brasileiras que querem, e assim a gente foi, né? Então, tem 5 anos que eu tô na luta aí, e costurando. E esse projeto da dança, ele já tem um cunho social, né, Samantha? Sim. Porque eu tive a oportunidade de ir a uma das suas aulas, e eu me lembro exatamente disso que eu abri, né, o programa, e não é mentira, não. Ela realmente ser muito empenhada em acolher, em conversar, né? Não é só chegar lá e dar aula e ir embora, não, né? É um momento. Tem um momento mesmo de querer dar aquele dia feliz para aquelas pessoas e tal. Isso também já era um pensar seu, né? Antes a gente vai chegar no projeto, mas antes disso, você já pensava nisso, não só na dança em si, na coreografia em si, mas em assessorar essa comunidade? Na verdade, esse momento, eu falo que a gente não perde uma aula, a gente perde uma experiência, porque não é que eu quero que elas façam somente a dança, eu quero que elas tenham a experiência de fazer uma atividade física, de fazer uma dinâmica. Eu trabalhava bastante, agora estou voltando aos pouquinhos, com os Reels do Instagram. O que são os Reels? São desafios de dança, desafio onde você não vai fazer a coreografia, mas você vai fazer uma manobra, algo legal, assim, para a internet e para se desafiar. Então, eu comecei a trazer esses momentos de interação. Então, a gente faz dinâmicas diferenciadas, às vezes músicas diferenciadas, às vezes um tema totalmente diferente do que elas estão acostumadas. Eu gosto de trazer para a aula, então a minha aula sempre vai ter essa vertente de trazer uma dinâmica para te desafiar, para tu fazer uma coisa que você nunca fez, entendeu? Então, essa é a minha proposta, eu sempre estou buscando esse jogo de trazer a mulherada para fazer algo diferente, se sentir moleca, se sentir... Não é? À vontade, se divertir, entendeu? Tipo, pular uma bananeira na parede, e elas topam, e elas vão, entendeu? Então, o meu público acabou entendendo a minha proposta de aula e abraçando isso junto comigo. Eu falo, gente, hoje a gente vai dançar no salto. Dançar no salto? Nunca dançamos. Vamos tentar. Hoje a gente vai fazer, sei lá, um desafio onde a gente vai se pendurar e tal. E elas topam. Legal, então, assim, eu arrumei um nicho ali de doidas. E vão cada vez mais chegando mais, né? Porque doido se aglomera, gente. Que se desafia, entendeu? Claro. Então, eu gosto muito que elas se identificam, o meu público se identifica comigo por isso, por topar algumas coisas assim que a gente acha que não é óbvia, né? De uma aula de dança, mas que estão ali, vamos fazer. E você mencionou uma coisa importante também, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos, que é a questão na ocupação, na tribulação, as pessoas acabam deixando a atividade física de lado e, né, para o psicológico, elas procuram a dança para poder esquecer da vida. Mas não deixa de ser uma atividade física, né? Não. E de repente você abre até uma portinha ali para começar um outro treino, né? Um cuidado com a alimentação. Isso você percebe também que, de repente, né, por conta da dança, você consegue caminhar com a saúde dessas suas alunas de uma forma melhor? Sim, recentemente eu fiz até um post sobre isso, que é um ambiente que a gente vai criando ali e vão tendo atitudes e mudanças internas que você, quando você perceber, você já está se vestindo um pouco melhor do que o que você se vestia, se descobrindo como eu tenho um corpo, eu tô mais magra, eu tô mais bonita. Então, assim, essa 1 hora de frente ao espelho causa
tanta mudança interna na mulher que ela não se dá conta. Então, assim, primeiro ela tem um convívio social, ela tá ali, mas ela tá vendo que ela tem amigos aqui, ela pode falar português com outras pessoas, ela pode falar de assuntos que não seja trabalho. Aí, daqui a pouco, ela começa a se olhar no espelho e ver que tem um corpo que tá em construção, que ela pode emagrecer um pouquinho mais, que ela pode cortar o cabelo, que as amigas ali acabam, eu fiz isso no cabelo, na unha. Então, assim, é uma interação feminina muito bacana, porque vai se desenvolvendo aos poucos ali, sem ela perceber, um ambiente de melhora. No visual, na aparência, na saúde, na alimentação. Com certeza. Então, em convívio, de vez em quando a gente faz assim uma conversa, sempre que tem pessoas novas, para conhecer o que cada uma faz. Nossa, eu tô precisando fazer uns cílios. Menina, você faz ali com ela também. Gostei da sua unha. Nossa, sabe? Então, esse papo mulher, assim, traz uma mudança interna e externa ao longo prazo, que é muito bom. Concordo completamente. E assim, eu falo que essa hora de espelho também, ela se melhora. Não, assim, não, eu falo, quando chega ali, não tem um momento, estão me olhando, estão me vendo, Não, a gente começa a se cobrar e a se melhorar. Eu falo que todo mundo é narcisista, porque todo mundo acha que tá todo mundo se olhando, e não, tá cada um se olhando muito ali. Muito engraçado isso, né? Tipo, nossa, você tocou num assunto muito interessante, que eu nunca tinha prestar atenção. Mas com certeza, quando você tá numa aula de dança, ou mesmo de frente fazendo um treino, ou coisa, você não tá nem aí pra quem tá do lado, o que a pessoa tá fazendo, você tá realmente focada em você. Olha, em que você. incrível. A primeiro momento, a gente pode achar que as pessoas estão te olhando, um pouco né? De vergonhinha. Mas e tal. não, conforme vai passando as aulas, você vai vendo que é uma autopercepção e uma autoavaliação ali em 1 hora de aula. Então, em 1 hora de aula, você tá se olhando, você tá se melhorando, você tá agregando movimentos. É uma coisa muito 1 a 1. E é só fazendo para saber. Não, com absoluta certeza. É muito, e pode, inclusive, bacana. identificar um problema que às vezes a pessoa nem percebeu, né? Porque às vezes a pessoa fica tão desconfortável com todos aqueles espelhos, porque ela não se enxerga, ela nunca quer se enfrentar, né? E aí Mas tá é sempre um processo dali para cima, sabe? Dali para melhora. Dali ela vai para uma aparência melhor, para uma postura melhor, para um corpo, uma alimentação, ela se enxerga melhor. Que legal. Tem algum exemplo, alguma história bacana que você se lembra? A gente tá falando aí, né, de coisas que, obviamente, devem ser dia a dia seu aí, né? De pessoas que têm transformações e coisas bacanas, histórias bacanas. Lembra de alguma coisa, de alguma aluna, de alguma situação? Às vezes não precisa ser uma pessoa em si, né, um personagem específico, mas pode ser uma situação que você fala assim, nossa, gente, hoje eu mudei uma vida, né? Ou ela mudou a sua própria vida, enfim. Eu acabo escutando muitas histórias e é difícil nomear, como você falou, porque são vários casos. Mas assim, eu tenho 80% da sala que eu olho de como chegou e como estão hoje, a aparência é nítida que está... Olha, melhor. Melhor. Que legal. A aparência que eu falo, a vestimenta, porque elas chegam geralmente muito recatadas, com camisetas, e aí quando vê que a professora mesmo tá nem aí, tá de top, tá tudo certo, tá cheio de celulite, mas tá dançando e não tá nem aí. Então, assim, vai se criando uma transformação. Então, hoje eu vejo, assim, como é nítido, a vestimenta muda. Elas já começam a se sentir mais seguras de vestir uma roupa mais curta. Autoconfiança. O cabelo. Quando elas se sentem bonitas, elas dançam melhor. Isso é não engraçadíssimo. É confiante, né, no movimento. Aí o que acontece? Você começa a investir na sua vestimenta. Você começa a não vestir o que é confortável, mas sim aquilo que te deixa bonita. Né? Então, elas vêm com um conjuntinho combinando, um tênis legal. Então, vai mudando aos poucos o visual. E aí eu vejo assim, como essa mulherada chegou tímida, não queria tirar foto, ficava lá atrás, e aí depois fundo, se transforma. Daqui a pouco, assim, a autoestima transbordou e tá lá na frente, tá tirando foto e tá se olhando. E assim, é muito gratificante ver essa mudança. Com certeza, imagina. E eu escuto várias histórias. E as histórias peso principalmente, a perca de peso, assim, eu relatei também, eu faço meus posts tudo agora lá para mostrar. A perca de peso de alunos que perderam 15, 20, 30 quilos, porque assim, começou a se perceber que ela é uma vida, ela é uma pessoa, ela precisa se cuidar. Então, começou ali no processo da dança, aí uma indicou um personal, que a outra também, quarta-feira, e elas se chamam, se convidam. Essa união entre as mulheres muda o mundo, muda demais, porque é uma puxando a outra, não entendeu? tem dúvida. E vamos falar um pouquinho do projeto, né? Porque a gente tem que chegar nele, que ele tem esse mesmo objetivo, essa mesma orientação aí de mudar, de percepção, de autopercepção. E você me falou que foi por conta, exatamente observando as suas aulas aí, exatamente o que você está contando agora, que você percebeu quantas mulheres eram mães, né? Se tornavam mães, e depois da gestação
Não vinha. Morriam como mulher, né? Só Exato. viravam mães. Exato. Me conta um pouquinho como é que foi isso. Isso faz 2 anos, esse projeto? Sim, tá concluindo 2 anos agora. O que acontece? E já passaram várias mãezinhas. E o legal é que, assim, não tem tanta divulgação, mas de uma a uma, sabe, vai aparecendo. E eu vou transformando, me ajudando a transformar essas vidas, já fico feliz demais. Depois eu percebi que isso tem uma costura com a minha história, com a história da minha família. Sim. E é por isso que eu acho que eu me sensibilizei. Aquela aluna que ganha o neném, a maioria, assim, tem essa faixa de idade, tem de 20 a 50 anos de idade. E a maioria que ganhava neném não retornava. Ai, professora, eu tô meio ruim de grana, não tô trabalhando, eu vou fechar o mês, mas tal dia talvez eu possa não consiga ir por conta da criança. Eu falei, faz o seguinte, não precisa pagar. Vem, porque você precisa desse momento para você. Você precisa encontrar, as pessoas querem te ver, as pessoas querem saber como foi o parto, né? Conta pra gente. E começou assim, então, começou de uma pessoa que você falou, não, precisa pagar. Ai, que legal. E aí eu acho que eu também me sensibilizei, porque eu tive um puerpério difícil também, de não me reencontrar. A minha irmã teve neném aqui nos Estados Unidos também, e ela passou, assim, por períodos muito difíceis, e eu falava pra ela gosta de dançar, vem dançar, ai, não tô me achando bem, não tem roupa porque caibe em mim, não tem, sabe, era um desânimo, e era uma depressão mesmo. E aí, com a minha irmã, com a minha história, eu me sensibilizava muito quando eu via uma mãezinha também que queria voltar e não podia. Então, assim, começou a vir, eu realmente, não quero, não precisa pagar, não precisa, porque você não sabe se você vai conseguir. Às vezes vinha pra aula e falava assim, nossa, já tá na hora de mamar, eu tenho que voltar embora, porque eu preciso dar mamar pra dormir. Gente, é muito difícil. E aí, hoje, eu tenho 8 relatos no meu Instagram, de mãezinhas que participaram do projeto, que assim, se eu posso fazer alguma coisa por alguém, que eu faça por essas mulheres, entendeu? Que eu sei exatamente a dor delas, de não se enxergar no espelho, de não se sentir bonita, de as amigas mesmo não tem tempo mais, porque... Então, ali ela vem uma hora, é a hora que ela já combinou com o pai, que o pai vai ficar com o neném, e ela vai dançar, e ela vai ser feliz, ela vai tirar foto dela, ela vai conversar com as amigas, e os relatos me emocionam. Quando elas me mandam os relatos, assim, que eu cheguei a pedir para poder mostrar também, para não ficar só para mim, né? Para ter eternizado aquele momento. Incentivar outras Exato, que de repente exatamente. nem sabem do projeto. Ontem entrou uma em contato comigo também, falando que quer começar as aulas, que ficou muito feliz em saber que ela não precisa assumir um compromisso. Olha, eu falei, porque é isso. Exatamente, né? Ela não tem como assumir um compromisso de aulas. Ela já tá com um grande compromisso em casa. Exatamente. Então, a mãezinha que ela tiver filhos até 1 ano de idade, tá? Então, do nascimento até o neném completar 1 ano de idade, que eu acho que é a fase mais difícil mesmo, ela pode fazer aula de graça. Que legal. Se ela quiser fazer de segunda a sexta, ela vai fazer de segunda a sexta. Olha só, gente, tu vai conseguir, né, gente? Então, eu sei que é difícil. Eu não sei o que é ter um neném em casa, mas já vi acontecer. E acho que não vai dar certo esse negócio de segunda a sexta. Os pais vão chegar lá. Eu tenho uma aluna que agora a nenenzinha dela já completou 1 ano, mas ela vinha com um monitorzinho assim na sala. Então, quando ela escutava que o neném acordou, chorou, aí ela já corria e ligava pro marido dela, vê se tá tudo bem, não sei o quê. Então, assim... Porque exato, isso, tá né? ali dançando, mas tá se divertindo, mas assim, não tá deixando as obrigações, tá ali com um monitorzinho do lado. Então, é isso. A mãe, ela não tem horário pra chegar, às vezes pode chegar atrasada, pode demorar, sabe? Essa liberdade que eu queria que elas tivessem, de não ter uma pressão ali, de ter que pagar, de ter que estar naquele horário, vai quando der, quando puder, e vai ser feliz. Que legal. E vai chegar em casa feliz. Porque a mulher feliz, a casa fica feliz, não né? Gente? Tudo melhora. Tudo muda, exatamente. Claro. Se a mãe, ela passa por privação de sono, ela tá estressada, entendeu? Ela não se enxerga. Então, se ela põe uma roupinha e vai dançar 1 horinha, o que é 1 hora? Passa rapidinho. E você enxerga essa mudança, porque como você falou das alunas e do processo de melhora natural durante as aulas, a mãe deve ser ainda mais gritante quando ela chega lá, coitadas, né? Eu já tive amigas que, logo que depois que tiveram neném, que eu cheguei e falei assim, gente... Vai tomar banho, deixa eu fazer uma comida pra você, porque a pessoa tava acabada, né? Exatamente. Então, acho que deve ser ainda mais gritante assim, a mudança. Tem uma menina, essa mesmo que anda com monitor, ela chega com um sorriso. Aí eu falei assim, olha, você consegue sorrir, porque eu, quando eu tava com o neném pequeno, eu não ria, gente. Eu só vivia mal-humorada, reclamando da vida, e tudo era difícil, tudo era pesado, tudo era cansativo, e ela consegue sorrir. Então, eu falo, é um momento realmente para relaxar. O nome off é isso, é um off, assim, 1 horinha para você sorrir, para você lembrar que você também é bonita e dança e faz suas coisas, e tem seu momento. Você é você, né? Não é só mãe, né? Porque as pessoas
tem várias versões, né? Não A se gente anule. esquece, às vezes... E isso não serve só para as mães, né? Às vezes uma versão profissional que te consome todas as outras suas versões. E tudo isso vale, né? Você pensar que você precisa das suas outras versões, né? Você sabe E esse encontro com as mulheres que você falou, que eu também achei o máximo. Porque é bem isso. Às vezes você tem, mas é só falando de trabalho, do mesmo assunto. Exatamente. Ali não. E ali a gente se desafia. O que eu acho interessante é que quando a gente sai da bolha, porque a vida aqui é complicada, a gente trabalha muito, a gente tem filho, né? Quando você sai da bolha e vê que você tá ali dançando, mas tem um monte de outras mulheres que também chegaram do serviço, estão com a roupa do serviço, às vezes não deu tempo pra sair de casa pra trocar. Aí você fala, poxa vida, a vida é isso. É. Eu preciso me movimentar, porque se eu esperar eu ter tempo, eu poder, eu não vou fazer nada nessa vida. Então, às vezes, toda mãe, inclusive eu, vai pra aula de dança sempre deixando alguma coisa pra trás. E é normal. E tudo bem. A gente deixa as coisas. É uma louça, é uma janta que não deu tempo fazer, que não vai dar tempo fazer, mas E tá tudo tudo bem. bem. E estão todas ali. Então a gente acaba saindo daquele mundo de cobrança e falando, poxa vida, eu preciso me divertir um pouquinho. Eu também posso, né? E eu posso. A E no situação. final da aula, nunca ninguém se Se arrepende. arrependeu, não. É Eu igual sempre tipo, falava isso muito de academia, né? Exato, você Assim, não o se povo que não gosta arrepende. de ir pra academia, eu falei, gente, se algum dia você saiu de lá arrependida, fala assim, ai, não devia ter vindo. Exatamente, não existe isso. Não existe. Quando ativa a endorfina ali, você não se delícia. arrepende. E assim, não tem como numa aula de dança você não ativar isso. Então, é muito gratificante. E se você tá em casa, 1 hora você passa no celular, quando você fala, nossa, uma hora, já foi. O que você fez? Você suou? Você sorriu? Você se desafiou? Se divertiu? Não, tá ali no celular, perdendo o seu tempo. Então, é um esforcinho mínimo que a gente tem que fazer como mulher para poder ter um momento de prazer, de lazer. Totalmente diferente no seu dia. E assim, de dentro para fora, muda a cabeça, não adianta. Samanta, pra galera que tá escutando a gente tá chegando ao finalzinho aqui da nossa entrevista. Passou rápido, tava gostoso demais. Falar disso, eu amo, é um assunto que eu não é? ficaria falando Não, horas. a gente tá super à vontade aqui. Mas eu quero que você me conte um pouquinho como as pessoas devem entrar em contato com você. Nos dois sentidos, né? De quem ainda não é mamãe, mas viu a transformação possível aí e quer entrar no grupo de dança. Mas também, lógico, para quem tá querendo entrar no Mamães Off, né? Para ter esse tempinho que não é longe do seu filho, gente. É só um tempinho para você, não é isso? Exatamente. Eu tenho aula, eu tô em 5 cidades diferentes agora. Eu tô saindo daqui, eu vou para Leominster. Tenho aulas em Malden, Everett, Uber e Billerica. Cada uma dessas cidades, às vezes tem uma cidade mais próxima de você para que você possa estar indo buscar. É só me mandar uma mensagem no Instagram. No Instagram a gente consegue ver também um compilado das aulas. Ai, como que é? É coreografia? É ginástica? Que tipo de aula que é? O meu Instagram, Soul Sadense, Soul de alma, né? É o meu Instagram, você consegue ver um pouquinho do meu trabalho lá. Eu também trabalho com shows, né? Eu ia falar agora, e se as pessoas quiserem eventos particulares, ou mesmo aulas particulares, eu não sei se existe essa possibilidade, se você está aberta a isso. Sim, é um leque que se abriu bastante na dança, né? Eu acabei pegando noivas, debutantes, para fazer coreografias. Que legal, porque... verdade, tem muito agora. Sim, verdade. sim, para coreografias de debutante, para de festa. mãe, né? Da mãe da debutante. Exatamente. Então, assim, eu fui abrindo nicho, porque são necessidades, e a gente precisa atender. Então, eu faço aula para debutantes, para casamentos, animação de festa também a gente faz. Eu tenho um grupo... Como assim? Eu tenho muito... tenho shows, assim, que as pessoas me contatam porque querem dançarinos. Às vezes eu não posso ir, mas eu tenho pessoas que trabalham comigo que fazem, entendeu? Eu tenho meninos também, tenho algumas meninas que eu acabo treinando e vêm dançar também. Então, evento de show, clipes, eventos culturais também já fiz bastante. As prefeituras sempre pedem dança. E aí eu vou lá e busco como que eu faço uma dança típica daquela região. E eu vou lá e entrego esse trabalho. Graças a Deus eu já fiz para bastante cidades aqui também. Então, trabalhos culturais, trabalhos de festas em geral, eventos em gerais, coreografias. O projeto está aí em todas as cidades que eu mencionei aqui. Se você tem vontade de fazer aula, conhecer também, entre em contato comigo pelo Instagram, que lá você vai ter tudo. Todas as oportunidades pertinho de você. Exatamente. Gente, e também eu estou aí, vocês sabem que se vocês me mandarem no meu Instagram, eu vou repassar, com certeza, porque eu quero mais que esses projetos bacanas aqui na comunidade se dissipem, fiquem cada vez maiores e mais interessantes para todos nós, para a gente ter uma vida mais agradável aqui, né? Não é fácil. Não. Mas a gente vai transformar melhor. Agradeço muito a sua entrevista, por você ter vindo. Eu sei que longe, viajou para chegar aqui. Um pouquinho. Mas eu agradeço muito, foi ótima a entrevista e tenho certeza que os seus projetos todos vão assim, ó,
Obrigada. Se Eu alastrar agradeço muito. também. E aqui graças a Deus, está crescendo. Tem alguns outros professores também. Se eu não puder atender na sua região, eu tenho alguns amigos também que fazem aula de Vale dança entrar em aí. contato. Exatamente, que é um grupo que está se movimentando para ter mais atividades físicas aqui em Massachusetts. Muito legal, gente. A gente volta na semana que vem com outras pessoas que fazem a diferença efetivamente na comunidade brasileira aqui em Massachusetts e eu te encontro lá. Você não pode perder a nossa entrevista da semana que vem. Um beijo, fica bem. Tchau, tchau.